Vamos falar do E tricolor. fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda do nosso querido tricolor do Morumbi, que se prepara para o grande confronto de quinta-feira contra a LDU pela Copa Libertadores da América. E temos aí novidades sobre Oscar e sobre Lucas. E quero que você já comenta aí. Você acha que com a volta dos dois jogadores do São Paulo aumenta as chances do São Paulo se classificar? E também comenta se você tá confiante pro São Paulo reverter o resultado. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, muito desse jogão de quinta-feira. Créditos e direitos autorais, eu deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Então, né? A gente começa o nosso giro de repórteres com a Marina Buffon, que está na nossa redação de esportes. Boa noite, Mar. Eu queria saber o seguinte, o resultado de ontem deixou o tricolor ainda mais pressionado para quinta-feira? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira, nesse início de semana que é tão importante para o torcedor do São Paulo. Afinal, como a gente estava vendo aí, né, quinta-feira o jogo, todo torcedor são paulino estará voltado para esse jogo, que eu vou falar para vocês que eu acho que será épico sim se o São Paulo passar, porque o torcedor não quer nem saber, viu, gente? Quer passar para esse jogo, é quinta-feira e acabou. Agora, sobre a partida de ontem, por conta até da escalação do São Paulo, que foi totalmente alternativa, do goleiro até o atacante, foi realmente um time reserva aí do técnico Hernan Crespo. Eu acredito que a pressão ela exista, mas não é o principal objetivo do time, não era esse jogo de ontem, né? O Crespo até falou ontem ali na coletiva de imprensa, não sei se a gente já tem essa fala dele ou não, senão eu falo para vocês por aqui, mas ele foi questionado ali sobre se... já podemos chamar então? Ele foi questionado, Hernan Crespo, sobre se a escalação foi por conta do jogo passado, ou seja, por conta de desgaste físico e tudo mais, ou se já pensando na escalação da quinta-feira. Olha só o que ele respondeu. Todo. Eu falei com os jogadores que a gente tem um grupo importante que tem que confiar. E como a gente confiou na vitória com o Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles. Ainda não, a gente não escolheu a escalação para a quinta. A gente se apresentou bem, talvez não foi assim preciso como as últimas vezes em volume do jogo, no posse de bola, mas está jogando com um time que está lutando pela zona de rebaixamento, que treina todos os dias para este tipo de jogo. A gente se apresentou bem. Foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles. Então, Hernan Crespo falando sobre essa escalação, um pouquinho dos dois, um pouquinho pensando no desgaste físico e também um pouquinho pensando na próxima quinta-feira. E hoje o elenco já se reapresentou lá no CT da Barra Funda sob forte chuva que aconteceu no período da manhã aqui em São Paulo. E, claro, né, ocorreu o que costuma acontecer normalmente, aqueles que atuaram por mais tempo fizeram um trabalho regenerativo e os outros já foram para campo ali para começar de fato essa preparação exclusivamente pensando na Libertadores. Dois nomes aí, Oscar, que era muito esperado ontem ali para ver se ele ia jogar ou não, pelo menos alguns minutos, não foi nem relacionado, que realmente já está pensando foco total na quinta-feira. Pode ser que tanto ele quanto Lucas Moura, que também está avançando no seu processo de recuperação, estejam presentes no banco de reservas. Mas sim, deve ser muito difícil que eles comecem o jogo, enfim, porque já faz muito tempo aí que eles não jogam essa partida. Ferreira, que saiu ontem de maca, não preocupa, foi apenas cãibras ali por conta do esforço físico e tudo mais. Agora já o Luan sentiu um probleminha no adutor, vai ter que passar por alguns exames, talvez comece no banco de reservas, como provavelmente já iria começar. Tá certo, gente? Essa semana toda de preparação, de foco, principalmente treino mental, como o Hernan Crespo falou ali no VT do Thiago Salazar, para esse jogo de quinta-feira. Só uma coisa, Silvestre, eu acho assim... Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, até para não banalizarmos o que realmente é épico, heróico, inesquecível. 2-0 digamos que o São Paulo vença por 2-0, vá para os pênaltis e classifique. Não é uma classificação épica, é uma classificação
Bacana, importante, legal, maravilhosa. Mas uma coisa épica é aquilo que vai ser marcado por toda a história, que os torcedores daqui a 10 anos vão lembrar, nossa, não vão falar, nossa, lembra aquela vez que passamos pela LDU nos pênaltis? Não é, sabe, assim, a não ser que Calma aí, pode ser 3-0. Não, a não ser que, por exemplo... 5-0. Esteja 1-0 para a LDU e nos últimos 5 minutos São Paulo faça 3 gols, vá para os... Aí se torna épico. Ou se o São Paulo bater campeão da Libertadores lá na frente, aí sim você vai lembrar dessa possível classificação de uma maneira eu só acho, flerte com o épico. Eu só acho que simplesmente decretar que se conseguir a classificação vai ser uma classificação épica, eu acho que não é bem assim. Depende da forma como vem essa classificação. Porque se em 10 minutos de jogo o São Paulo faz 2-0, com 30 minutos está 3-0, faz 4-0 no segundo tempo, classifica, pô, construiu naturalmente uma classificação, mas não foi épico, não foi épico mesmo vai ser passar pela LDU e de repente eliminar o Palmeiras na semifinal, aí vai ser épico, Alex. Épico é um feito, memorável, extraordinário. Então, mas não acho que é. Uma proeza, algo muito forte e intenso. Então, mas eu não acho que é isso. Eu diria que se o São Paulo conseguir uma classificação por 3-4-0 sobre a LDU quinta-feira no Morumbi, heróico, será uma façanha. Maravilhoso. Será uma classificação histórica, talvez. Eu não quero concordar com o Alex, mas eu acho que também o épico é um pouquinho a mais. Eu acho que o épico, um pouquinho além se você disso. falar que isso é épico, quando for épico mesmo, vai falar, puxa vida, mas aquele também foi épico? Mas vai ver que ele não acredita que seja possível, e aí sim seria algo épico, porque se você fala assim, puxa, eu tô com, assim, no fundo, ele sabe, sei lá, que você não tem forças pra fazer isso, e de repente algo acontece. Não sei, né? Não sei. Mas se o São Paulo for campeão da Libertadores, o que não é impossível, aí você coloca no pacote de uma campanha, talvez uma classificação histórica, épica. São Paulo estava quase morto ali, reagiu, conseguiu reverter o jogo no Morumbi, numa noite de Libertadores, com 60 mil no estádio. Depois eliminou o Palmeiras e ganhou do Flamengo na final. Bom. Quer dizer, eu entendo, mas não concordo. Poupa todo mundo, mas até o goleiro não cansa. Tem que dar oportunidade pro reserva jogar de vez em quando. São Paulo... Mas ele fez umas 3 boas defesas. Mas eu acho que no gol, por exemplo, ele murchou, ele foi pra dentro do gol, ele poderia ter saído, cruzamento na pequena área. O Rafael área. não falha também? Não, claro que falha. E também não é culpa do Yang, a derrota do São Paulo. São Paulo perdeu o gol e tal. Mas a vitória do Santos foi justa. Agora o São Paulo precisa ficar ligado, porque caso seja eliminado da Libertadores, vai continuar brigando por vaga no Campeonato Brasileiro, né? Vaga na Libertadores através do Brasileirão. Então o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos aí na caminhada. E assim, é uma estratégia que os técnicos têm usado, né? E pelo jeito é a tendência do momento. Apesar de nós conversarmos com jogadores mais antigos, nós temos inclusive o Miller e o Paulo Sérgio aqui na nossa equipe, e eles sempre falam que preferem jogar, que numa situação dessas, por exemplo, eles prefeririam estar em campo do que ficarem no banco, não ficarem de fora. Só que hoje tem a fisiologia, tem uns estudos que apontam que os jogadores podem estar a ponto de sofrer uma lesão, tudo isso faz parte do futebol moderno, né? Então os técnicos fazem isso. O Felipe Luiz fez isso com o Flamengo ontem frente ao Vasco. O Abel Ferreira só deixou o Everton no gol, os outros 10 foram reservas. O São Paulo deixou, inclusive, o goleiro titular no banco. Então os treinadores estão fazendo isso. Só o Palmeiras ganhou, né? Mas não tem outro jeito, cara. Eu não gosto mais do negócio de poupar, mas eu, assim, pontualmente, ok. Acho que no caso desse jogo aí, tudo bem, né? Tem um detalhe que o São Paulo precisa meter 3-0, vem de um jogo de altitude, aquela coisa toda. Tem um detalhe que o Campeonato Brasileiro, pra mim, é tão importante quanto a Libertadores. Por mais que a gente fale que a Libertadores é a prioridade dos clubes, mas eu acho que o brasileiro, muitas vezes, ele é subestimado em relação à importância real que ele tem. Então, o Palmeiras, por exemplo, tinha ganhado o Fortaleza. Ele não podia se dar o luxo de empatar em casa com o Fortaleza, porque com aquela vitória contra o Fortaleza, ele ficou à frente do Flamengo em pontos perdidos. Então o brasileiro também tem que ser tratado com carinho. Bom. E o São Paulo perdeu, o Santos foi com toda a justiça o vencedor do jogo. Aí, um pouco como diz o Vessone, né? O interesse de cada time em cada jogo, em como compete, como divide, como... E também acho que deve-se muito à ausência do Neymar. Sem querer pegar no pé dele, a forma solidária com a qual o Santos jogou, eu não vi há algum tempo, né?
E a partir do momento que fez o gol com o Guilherme, que é tão criticado com a torcida, acabou o jogo, cai jogador, disputa. Como o time está jogando contra o rebaixamento desesperadamente. Acho que essa é a diferença. Acho que essa Vamos ouvir o Crespo, porque ele fala mais sobre o jogo de quinta-feira. Eu falei com os jogadores que a gente tem um grupo importante que tem que confiar. E como a gente confiou na vitória com o Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles. Neles para outra oportunidade. Talvez podem fazer um grande jogo, talvez não tanto, mas tem que confiar e dar confiança. Essa é a ideia. Depois vamos a ver. Alguns tinham que jogar um pouco mais, porque não tem sequência, mas ainda não. A gente não escolheu a escalação para a quinta. Então, a ideia é jogar bem contra o Santos, um jogo difícil. A gente se apresentou bem. Talvez não foi assim preciso como as últimas vezes em volume do jogo, no posse de bola, mas está jogando com um time que está lutando pela zona de rebaixamento, que treina todos os dias para este tipo de jogo. A gente se apresentou bem. Foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles. Quinta vai ser um jogo mental, de vontade. Então, a gente vai chegar bem. Não, eu não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Eu acho que, se você pensa que não acredita, pode acontecer duas coisas. A gente vai ser eliminado, a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. No meu caso, eu não quero perder essa oportunidade de viver uma coisa histórica ou épica. A gente vai ganhar. Vai passar de fase? A gente vai ganhar. É isso, taxativo, a gente vai ganhar. Então, mas tem um negocinho aí, né? Passar de fase é outra coisa. Ele fala ganhar, ele tem convicção que é possível ganhar o jogo. Ele não fala ganhar, se classificar, são coisas diferentes. 1-0 não basta, por exemplo. O São Paulo está sempre no limite, né? O São Paulo está no limite. Perdeu o jogador machucado ontem de novo, não foi? A Ferreirinha? Não, Ferreirinha. Não foi nada. Não foi nada. Porque o Luan durante a transmissão, o Luan então, se machucou. Não é nada, mas uma hora você precisa do cara, né? O Luan é um jogador que torce para que ele se recupere. Limite, cara. Está sempre no limite. É uma questão do que o clube se propôs a fazer esse ano e até que segurou. Tem algumas boas notícias, né? O goleiro é uma boa notícia, né? Eu gostei do Negruti, que não é nem a posição dele, mas eu achei que ele foi bem ali. Agora, você joga contra um clássico na Vila, com o Santos brigando para não cair, né? Não é fácil. Mesmo assim, teve chance para empatar, poderia ter empatado. Seria um resultado bem honesto, 1-1. Seria um resultado honesto para o São Paulo, que está no limite. Agora, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que o São Paulo vai se classificar na quinta-feira. Por quê? Não sei. Foi o alerta que ele recebeu há pouco no celular. Tempestade. Da tempestade. Não, porque a confiança do técnico é uma coisa diferente. Eu acho que é legal. Ele normalmente nem fala do jogo seguinte, né? E ele, dessa vez, ele só falou praticamente do jogo seguinte. Então, tem uma coisa aí. Eu posso participar do negócio, porque eu quero participar, né? Quero estar lá. Então, claro, tem que viver esse momento, cara. Eu sei que não é bom pra gente, né? Pra quem tá envolvido, né? Você acorda com ferro de passar roupa no estômago e não sai. Mas para o jogador, para o técnico, é um momento, como eles falam, é um momento lindo, né? Um momento legal de estar disputando. O São Paulo tem problemas ofensivos, né, cara? Exato. Quando o Luciano não funciona, a coisa emperra. Então, acho que essa é a situação. Entendeu? Que esse é o mais problema. do que fé, crença, é uma evidência. Sim, né? claro. O São Paulo tem muito baixo poder de definição, mas muita pouca qualidade na frente. Piorou muito sem o André Silva. São Paulo sem o André Silva só fez um gol nos últimos 4 jogos. Então, a vantagem da LDU é muito grande, mas tem uma coisa que ajuda o São Paulo, que é o Thiago Nunes, né, velho? Mano, não acho que é um treinador que tenha essa valência, sabe? A gente fica com esses clichês, né? O Thiago Nunes... Não é um clichê, é uma realidade, cara. Ele não é um treinador de ponta, né? É um treinador que trabalha mais ou menos e tal.
tá 2-0 para ele, né? E ele já sim. eliminou o Botafogo e terminou primeiro no grupo do Flamengo. E tá a 200 mil pontos do líder no campeonato do Equador. Ele tem ele agora, tá bem. né? Ok, a frente que ele tem agora. Mas o Atlético Nacional. você não coloca isso você não coloca isso na possibilidade de virada do São Paulo. Eu entendo, eu respeito. Eu coloco. Para mim, o Thiago Nunes é um fator favorável ao São Paulo. Ponto. Eu acho a partir daí... O Thiago Nunes foi um técnico brasileiro que acho que caiu numa... Ele despontou bem. Então, ele foi campeão em 2 títulos pelo Atlético Paranaense. Não é qualquer coisa, não. Campeão Copa do Brasil, com todo mundo jogando, e campeão da Sul-Americana. O que eu acho? A ida para o Corinthians foi muito precoce. Ele, né, saiu brigado lá do Atlético. E acho que ele não estava preparado para o Rojão. Depois pegou o Grêmio e está reconstruindo a carreira fora do... E não está indo mal fora do país. Só que ele fez um movimento que nenhum treinador brasileiro aceita fazer. Ele foi lá para a Católica, depois ele foi para o Equador. Enfim, ele está rodando Peru, ele está fazendo o América do Sul, está indo fazendo sucesso. Lembrando aqui que ele chegou na LDU depois da fase de grupos, né? Então, sim. Não era ele lá. Sim. Agora, tem essa questão... A LDU melhorou com ele, não é que piorou. Essa questão ofensiva é importante, né? Não fazer gol é duro, ele precisa de 2, pelo menos. Tá mais um não acredito no São Paulo do que apostar as fichas no que o Thiago Nunes pode fazer. Mas por isso que o treinador fez o que ele fez na coletiva, porque ele percebeu que... Tá muito para baixo. Tá muito para baixo e tal. E aí, quando ele tá sentindo isso, ele falou, quer saber, eu não costumo falar do jogo seguinte, mas hoje aqui é diferente. Eu preciso trazer todo mundo de volta, eu vou trazer uma confiança. Nem sempre isso dá certo, mas muitos clubes fazem isso. Por exemplo, antes do Grenal, o Inter colocou o D'Alessandro para dar uma coletiva. O D'Alessandro não falava há 500 anos. Tentou, viu que a venda de ingresso estava baixa tal, e colocou o D'Alessandro, que é um ídolo do torcedor, foi lá, falou tal, a coisa acabou até não acontecendo no Grenal. Então é uma estratégia, faz parte, eu acho que ele não fez errado não. E eu gostei, ele está confiante de ganhar o jogo. Acho que isso já é um bom passo para o torcedor. E ali na hora, vai saber se 2 gols de diferença, tal, mas o jogo em si, ele tem convicção que vai ser possível ganhar. Teve treino hoje pela manhã na Aguaceira, né? Dos titulares e daqueles que estão se recuperando. O Oscar treinou de novo normalmente. É uma possibilidade que vai ganhando força dele ficar no banco contra o LDU. E Lucas? O Lucas treinou, mas de forma separada com os fisioterapeutas no campo, mas não com os demais. Então o Lucas tem poucas chances. O Oscar está mais perto. Sim. Mas também, depois de tanto tempo, não é que o cara vai entrar e vai resolver, né? Mas enfim. O que vem por aí no Band Esportes? Vou enfrentar, hein? O meu fiapo. Meus amigos, a semana mais decisiva do ano para o São Paulo começou. São Paulo que perdeu para o Santos no bingo, mas sinceramente quem se importa? Acho que o jogo foi mais importante para observarmos jogadores e eu particularmente saí decepcionado com o próprio Mailton, que eu esperava mais. Acho que o Tolói perdeu algumas bolas que não deveria ter perdido, disputas que não deveria ter perdido. Claramente o time do São Paulo sem o Marcos Antônio é um time que lembra muito o time do Zubeldia, um time que fica meio perdido, sem ideias. O Marcos Antônio, ele é peça fundamental e primordial nesse time do Crespo. Quando o Marcos Antônio entrou em campo, parecia que era outro time do São Paulo. Também serviu para ver o quão difícil o quão difícil ou quão ruim são as decisões do Ferreirinha. O Ferreirinha aqui no começo do jogo teve uma chance que era só carregar e bater pro gol, ele adiantou demais. Depois teve um lançamento, não me lembro agora, eu acho que foi do Rigoni, nas costas da defesa, que ele não dominou a bola, que ele ia sair cara a cara com o goleiro do Santos. Esse é o problema. Eu tava até lendo os comentários aqui, eu tô muito confiante que o São Paulo consegue reverter, porque o time da LDU é um time muito fraco, ele mostrou isso lá no Equador. Só que os inscritos comentam, quem é que vai fazer gol no time? O Ferreirinha não faz gol, o Luciano tá uma draga, o Tapia vai fazer gol, o Dinheiro vai fazer gol, quem vai fazer gol nesse time? Esse é o problema. Quem vai fazer gol nesse time?
que essa é a principal questão. Estamos sem nossos principais goleadores. Temos que torcer, talvez, para a volta do Lucas, mas o Lucas, se for entrar, é só no final de segundo tempo. O Oscar talvez entre um pouco mais. A gente, mais uma vez, vai precisar do Luciano e tem que torcer para o Luciano estar no dia decisivo e não no dia chiliquento. O Luciano, ele tem duas versões. A versão 1, que é o jogador decisivo, que ajuda o São Paulo, que faz gols, que aparece. E a versão 2, que é o jogador chiliquento, chato, que reclama não só com o time adversário, mas com o time, com os próprios companheiros, que erra passe, que acha que é craque, que acha que é... O Luciano tem essas duas versões. Eu espero que quinta-feira o Luciano esteja no modo decisivo, esteja no modo Lucigol, que a torcida, ou boa parte da torcida, adora e acha que o Luciano é ídolo, monstro, não sei o quê. Mas eu continuo confiante, porque o futebol que o São Paulo apresentou, não no jogo de ontem, que pouco importava, mas o futebol que o São Paulo demonstrou e vem demonstrado, não só no jogo de ida, mas durante os jogos de Crespo, tanto no Campeonato Brasileiro principalmente, é um time que demonstra que pode vencer e vencer bem a LDU. Isso é um fato. O São Paulo do Crespo, principalmente com o meio de campo titular, Bobadilla e Marcos Antônio, é um São Paulo interessante. A grande questão é quem vai fazer os gols desse time. Quem? Eu espero que tudo dê certo. Porque se o São Paulo chegar a se classificar, o São Paulo chega muito forte para a semifinal, independente se for River ou Palmeiras. O São Paulo chega muito forte. Todo mundo tá babando o ovo do Palmeiras. O Palmeiras tá voando, o Palmeiras tá isso, tá aquilo. O São Paulo, se chegar contra o Palmeiras, vai ser um jogão. Vai ser um jogão. E o São Paulo é a pedra do sapato do Palmeiras. Há anos já. Sinceramente, eu tô muito confiante pro jogo de quinta-feira. Muito confiante. O meu maior medo é quem fazer os gols, mas eu tenho certeza que o São Paulo vai ter volume, vai ter controle, vai amassar o time da LDU. E se as minhas previsões estiverem certas e o São Paulo fizer um gol logo de começo, se o São Paulo fizer um gol antes dos 15 minutos, acabou o jogo. A LDU vai tomar 3-4. Porque é um time fraquíssimo, um time que, se tomar um gol muito cedo, vai se perder. A chance da LDU é montar uma retranca lá atrás, deixar o tempo passar, passa o primeiro tempo, não toma gol, e passa o segundo tempo, o tempo vai passando, o time de São Paulo vai ficando ansioso, o Morumbi vai começando, meu Deus. Essa é a chance da LDU. Se a LDU tomar um gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo, é sacolada. Sacolada! Sim, 3-4. É um time muito fraco. O São Paulo, quando fizer um gol logo cedo, o Morumbi vai vir abaixo. Eles não vão aguentar a pressão. E é até bom que isso tenha acontecido com a LDU, porque é um time que os times de fora do Brasil tendem a sentir mais o peso do Morumbi. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, o jogo de ontem, pra mim, de pouco importa. Não acho que vai ter interferência no jogo de quinta-feira. Eu espero que, não sei, Luciano Rigoni, Luciano Ferreirinha, espero que esses caras caprichem, que o Crespo treine finalizações, que esses caras estejam com o mental blindado. As oportunidades que o São Paulo tiver, o São Paulo tem que fazer para se classificar. E eu acho que vai se classificar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!